Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre a Sanepar, uma empresa que vocês sabem que eu gosto, que a gente sempre acompanha aqui no canal. Estamos vivendo um momento delicado, vamos dizer assim, por uma questão hídrica, né? Então os reservatórios de abastecimento da região metropolitana de Curitiba estão assim, na verdade não está nem tão baixo assim, deve ser as previsões de chuva para o resto do ano que estão bem ruins. Então, eles estão em racionamento e tal. O Estado declarou um estado de emergência hídrica, está em racionamento desde março, uma coisa assim. Então, é um ponto mais delicado para uma empresa de saneamento. Quando chega, né, no nível que a empresa pede para os próprios clientes pararem de consumir o produto dela, né? É um caso extremo. Mas nós vamos ver o resultado da Sanepar aqui. Cara, aqui foi praticamente, parece que não está acontecendo nada, né? O lucro líquido bem bom, tanto no trimestre quanto nos últimos 6 meses, EBITDA também, até com expansão de margem um pouquinho. Ou seja, né, a Sanepar é uma empresa tão sólida, tão redonda, até quando ela vive uma das crises assim, mais importantes, né, da história dela, ela continua dando lucro do mesmo jeito, né? Então, é uma empresa excelente assim, para você ter na carteira. E tem uns destaques, mas vamos vendo, né, ao longo do release, acho que fica mais fácil. Então, assim, uma empresa, ela tem as concessões, né, direto com as cidades, lembrando que saneamento é competência dos municípios, porém quase sempre a empresa estadual é que se encarrega, né, por uma questão de capacidade econômica até. Então, os principais municípios da Sanepar, ela tem a concessão já de muitos anos, né, acima de 20 anos, são poucos abaixo. Então, ela está bem tranquila, agora que teve o marco do saneamento, abriu o mercado para outros players, né? Ela não vai ter que se preocupar tão cedo com isso, já que os contratos dela têm prazos bem longos, tá? Então aqui, ó, a maior parte isso aqui é o intangível do contrato, né? Aqui, ó, dá para ver aqui pela receita. 84% da receita vai vencer só lá depois de 2030 e, enfim, o resto praticamente só depois de 2022. Então é bem pouquinho que assim, tá com vencimento próximo, né? A Sanepar tem uns dados de qualidade, assim, ela trata 100% da água que ela distribui é tratada, né? Ou melhor, né? Ela atinge todas as localidades virtualmente com água tratada, tá? E o esgoto, que ela tem uma rede de 77%, ou seja, né, dentro da área de abrangência dela, ela faz a coleta de esgoto apenas em 77%. Isso aqui eu estava até dando uma olhada antes de gravar o vídeo. Em 2018 era 70%, 2019 72%, 2020 75%. Então está aumentando devagar, né? Ela está arrumando uma 100% também de cobertura e todo o esgoto recolhido é tratado, tá? Então não é a confusão que eu fiz aqui com a água, né? É a área de cobertura. Então são números bons, claro, tem para melhorar isso aqui. E para conseguir esse crescimento, a empresa está investindo bastante, tá? Não apenas, claro, né, para aumentar essa rede de esgoto que não tem a cobertura total, mas para ampliar a rede de água também. A Sanepar é uma empresa que acaba tendo que investir bastante. Então, isso reflete aqui nas ligações de água, né, o número de conexões, né, de abastecimento de água, que está sempre aumentando um pouquinho, tá? Então, a empresa de saneamento é o seguinte, como é que ela cresce? Saneamento é um dos setores historicamente conhecidos por serem, né, estáveis, de baixíssimo crescimento. Infelizmente, no Brasil, né, ainda tem muito o que fazer. Como é que uma empresa de saneamento cresce? Aumentando as ligações, tá? Aumentando o consumo por ligação, ou seja, as casas vão tendo mais pessoas, ou enfim, né, desenvolvimento econômico vai consumindo mais. E por último, com reajuste tarifário. Então, são as 3 formas de crescer a receita de uma empresa de saneamento. Nenhuma das 3 vai entrar assim 10%, 15%, 20%. É tudo pouquinho, 2, 3, 4%. Só que você soma, né, 2% a mais de ligações de água, né, esgoto mais ou menos isso, um pouquinho mais. O esgoto sempre vai crescer mais, porque precisa tirar aquela diferença. Só que produtividade, né, o volume de água pelas conexões também cresce um pouquinho. Aqui está limitado, tá, por conta da questão hídrica. Então está fazendo rodízio, então claro que o volume de água está sendo estimulado justamente para que se consuma menos água. Ah, mas mesmo assim, ó, você vê em relação trimestre a trimestre, cresceu um pouquinho, 1,8. Aí você soma com os 3, né, com esses 2 aqui, daqui a pouco dá um crescimento razoável. No semestre caiu um pouco, eu acho que o impacto
no primeiro TRI foi maior. Mas, né, tranquilo também, para considerar que nós estamos num momento crítico, né, de racionamento desde março, tá bom, né, tá bom demais ter aumentado o volume medido, na verdade, né? O volume faturado também, tanto de água quanto de esgoto. Lembrando, esgoto sempre vai um pouquinho mais que a água. E aqui, ó, que a gente vê bem, né? Claro, tá fechado o ano como o litros por ligação por dia tá um pouco abaixo de 2021, claro, né? Devido ao racionamento. Mas, enfim, é temporário, uma hora vai resolver e aí volta ao normal. E nem tá comprometendo, esse que é o ponto. Nós estamos num momento desse, né, que tá caindo o consumo, mas a gente vai ver o resultado financeiro tá até positivo. Então tem mais uns dados aqui, números de economia, de estações de tratamento, as perdas. Isso aqui é legal de acompanhar para o longo prazo, então eu não lembro de cabeça. Mas a tendência é que vá diminuindo as perdas ao longo do tempo, né? Claro, se a empresa for bem administrada. Eles comentam sobre a crise hídrica, basicamente o que eu falei, tá desde 15 de março, né? Tá declarado um estado lá de emergência, com rodízio, aqui, ó, situação de emergência hídrica. Né, que, claro, compromete o consumo de água, mas, né, impacto financeiro quase que nenhum. Está em 50% o nível dos reservatórios. Né, então nem está tão baixo assim. Eu acho que a previsão que eles têm de chuva para o resto do ano é bem ruim, por isso que eles estão considerando esses 50 e pouco, né, porque não seria tanto assim. Mas vamos para a parte financeira, que nos interessa como acionistas. Em termos de receita, a gente vê uma receita comparando trimestre a trimestre, até cresceu, tá? Cresceu 11%. Por que cresceu? É aquilo que eu falei. É 2% ali mais de água, uns 3% de esgoto, um pouquinho mais de volume. E teve reajuste no período. Né? Mesmo com toda essa confusão, ela ainda conseguiu reajustar, acho que 5% em março, depois mais 5% agora. Né? E isso que ela está com os reajustes aí meio atrasados. Então, você vai somando um pouquinho, 11% de receita. É muito bom, para falar a verdade, de crescimento numa situação dessa. Né? Então a receita cresceu. O primeiro TRI tinha vindo um pouquinho pior, mas nada demais. Ainda assim tinha crescido. Juntando os dois, né, os 6 meses cresceu. Tranquilaço. Então a receita líquida cresceu 10,7%. Tá aqui, em destaque. Decorrente de reajuste tarifário, 5%. E depois mais uma revisão de 5,77%. E se eu não estou enganado, ainda tem ajuste dela que foi postergado por essa situação de emergência hídrica, ou seja, né, provavelmente assim que normalizar vai ter um aumento ainda maior dessa tarifa. E os outros fatores que eu tinha comentado, crescimento do volume faturado de água e esgoto e de número de ligações. Então é isso, você vai no passinho a passinho, né, um pouquinho, cresce 10%, está muito bom. Outra coisa fundamental para essas empresas é controlar custo. Porque se você não tem uma receita que vai crescer muito assim, você não pode também desleixar nos custos. Isso a Sanepar faz de forma exemplar, tá? A Sanepar é uma empresa do governo, todo mundo mete a boca, empresa do governo, mas o controle de custos dela é muito redondinho, né? Sobe muito pouco, que a gente vê subindo 2% do ano contra ano. No semestre nem subiu quase, nem 1%, 0,5%. Ou seja, a Sanepar faz um excelente trabalho. Controle de custos, por mais que você tenha na sua cabeça que a empresa estatal é ineficiente, é não sei o que lá, o número da da Sanepar mostra o contrário. Então, né, que eu tenho falado essa semana, não compre narrativas, olhe os números mostram quão eficiente ela é. E boa parte desse controle aqui, ó, vem de redução de pessoal, né, contrariando outros senso comum, né, que estatal é cabide de emprego, aí, ó, mandando os funcionários embora lá, claro, né, também não é assim, mas é programa de aposentadoria incentivada, né, tipo um PDD da vida, enfim, e ela vai gerindo bem esses custos, né, uma forma bem eficiente, e tem custo que é difícil, né, tipo energia elétrica não tem muito o que fazer, e, enfim, a empresa está administrando, que tem de tudo, tá? Desde pessoal, energia elétrica, da depreciação, até o PDD, indenização, quando, enfim, tem um acidente na rede elétrica, né? De abastecimento. Ou seja, né? Varia muito. Acaba que a Sanepar, o resultado dela é muito sólido, resiliente, e ele varia muito em função dos custos, tá? Porque a receita a gente já viu, ela vai sempre subindo um pouquinho.
Os custos variam um pouquinho, às vezes, não muito, tá? É pouco, a gente está vendo aqui. Mas tem um trimestre que às vezes tem uma indenização a mais alta, ou uma perda aqui, né, de inadimplência um pouco maior, mas enfim, né, isso aqui que acaba determinando. Esse TRI foi um trimestre bom, né? Controlou bem os custos. Resultado, receita cresceu 10, custo só 2, EBITDA veio bem bom, tá? Tivemos... antes eles falaram do resultado financeiro, deu uma pioradinha. Por quê? Vários motivos, né? Primeiro que os indicadores aí financeiros aumentaram, tanto CDI quanto IPCA e tal. Além de que aumentou um pouquinho o endividamento dela, já que ela tem investido bastante, tá? Então, o que aconteceu? O resultado operacional dela veio muito bom. 26% ano contra ano, tá? 10% contando o semestre. Lembra que o primeiro TRI foi meio ruim. No lucro não veio tanto por conta do resultado financeiro, né, que foi um pouquinho pior. Aqui, né, veio um pouquinho mais alto, só 15% a mais. Então, olha só, empresa que está passando por um momento de dificuldade e tudo mais, cresce 15% o lucro, né? Muito sólida a Sanepar, né? Enfim, ela até superou as expectativas nesse sentido. Achei que o impacto da crise hídrica seria maior. Então é isso, resultado 16% acima, que está excelente para esse tipo de empresa. Tem quase nada de não recorrente, né? Cresceu um pouquinho menos, tirando os não recorrentes, mas quase nada, né? Basicamente, mesmo crescimento. Que mais? Aqui tudo a gente já viu, né? Receita, lucro operacional crescendo muito, lucro líquido um pouco menos por causa do resultado financeiro, normal. Margem expandindo, tanto operacional quanto líquida. Não tem o que falar, né? Empresa muito, muito redondinha, muito sólida, mostrando aí que ter conceitos pré-definidos, né, faz muito mal para o investidor, que vai ter várias exceções sempre. Isso aqui não interessa, o grau de endividamento está no patrimônio, né? Melhor ver dívida líquida e EBITDA. Eles colocam o EBITDA no final, sabe-se lá por quê, né? Sanepar é um caso sério com os resultados, mas lá, 20 e poucos % a mais de EBITDA. Excelente. E os investimentos? Aqui é aquilo que eu falei, né? A gente enxerga as utilities meio como cash cows, né? Empresas que geram caixa, vão pagar muito dividendo. A Sanepar não é bem esse case, assim, né? Ela reinveste bastante naquela expansão da rede que a gente já falou, que eu já comentei. Então você vê, o lucro foi 300 e poucos, né? 330 milhões, né? Ela investiu quase 300 milhões no trimestre. É claro, é regime de competência com regime de fluxo de caixa, não é bem comparável, mas só para ter uma ideia do quanto ela investe, né? Por isso que mesmo ela estando gerando muito, muito caixa, né, ela paga um payout não tão alto assim, e a dívida tem aumentado um pouquinho, porque o capex é relativamente alto, mas sim, super tranquilo, né? Bem, bem saudável os números ainda. Endividamento, aquilo que eu comentei, subiu alguma coisinha, subiu mais no primeiro TRI, para falar a verdade. Aqui o caixa compensou, até diminuiu em relação ao primeiro TRI, a dívida líquida, né? Se a gente for comparar com um ano atrás, né, saiu de 1,3 vezes o EBITDA para 1,5, né? Quase nada. Então é bem pouquinho mesmo, aquela empresa que vai devagarinho, né, melhorando os indicadores. Enfim, dívida super tranquila, né? Bem perto aí do que eles devem considerar ótimo para a empresa. O payout, apesar de não ser grande coisa, que tem as linhas, né? Muita dívida pelo IPCA, outros DI, então normal ter aumentado o custo da dívida, né? Mas ela tem um vencimento relativamente longo, a empresa gera caixa, tudo tranquilo. Eles estão falando sobre os reajustes, né? Aquele de 5,11 que veio no começo do ano. Aí depois teve ajustado, teve uma segunda fase, que tem um aumento que ela está aí parcelado do passado, que uma hora vai vir. Então, tranquilo, né? Tem bastante tempo aí pela frente, né, para ela recuperar esses reajustes que não vieram. E é isso, não tem muito mais o que falar da Sanepar, né? Então, assim, empresa muito redondinha. Claro que, né, por ser a empresa do governo do estado, né, nada impede que tenha eleição. Para o estado vai demorar agora, né? Só daqui 3 anos. Né? Enfim, em algum momento a gente vai... não, desculpa, a eleição de estado é junto com do governo, desculpa. Do governo federal. Então teremos uma eleição ano que vem, pode levar a uma certa instabilidade, porque, enfim, né, querendo ou não,
uma gestão que queira, sei lá, fazer um uso populista, né, das empresas públicas, pode prejudicar um pouquinho a rentabilidade da empresa, mas no longo prazo a tendência é que recupere, né? Aconteceu com a Sanepar no governo retrasado, né, não esse atual último, que segurou bastante os reajustes e tal. Nesse governo agora, uma hora libera, né? Então, assim, para o longo prazo, acho que bem tranquilo. O risco de retorno dela é excelente, tá? Vocês estão falando de payout, mas é payout mínimo e tal, quanto pagou. Não tem aqui, né? Mas é um payout relativamente baixo. Até esse aqui é o primeiro semestre, né? Então, enfim, se dobrasse, ficaria em linha aqui com os últimos anos. Mas, né, se ela quisesse, até daria para pagar mais dividendo. Então é isso. Sanepar, bem redondinho, uma empresa que põe à prova aí uns preconceitos, né? Que a empresa do governo é ruim e tal. A Sanepar é excelente. Claro, né, não tem como. Ela tem um certo risco de vir um governo muito ruim para ela. Mas fora isso, empresinha muito redondinha para quem gosta de geração de caixa, né? Para empresa sólida. Difícil achar alguma coisa mais, né, resiliente aqui no Brasil. Ok, pessoal? Então, por hoje é só o vídeo da Sanepar. Grande abraço e até os próximos vídeos. Valeu!